Acho que todos já devem ter percebido quando leem alguma obra de literatura que os sentimentos colocados ali são, de certa forma, muito exagerados. Então, nunca lidamos com coisas banais, né? Se a pessoa que está sendo colocada ali como aquela que está representando alguém medroso, vai ser alguém extremamente medroso, né? Que tenha medo de qualquer coisa minimamente assustadora, né? Medo da sua própria sombra, né? Como dizem. E vai ter, sei lá, um medo bem enfadonho, assim, uma coisa bem doida. Ah, se a pessoa tem é, algum, é um tanto eufórica, excêntrica, ela vai ser extremamente excêntrica. Não há um meio termo, né? Nas obras de literatura e no que tange as artes em geral, a gente sempre trabalha com essas coisas de forma bem exagerada. Não é tão comum a gente trabalhar com certas nuances. As nuances costumam ficar para os personagens mais complexos, mais desenvolvidos, ou para momentos da arte que a gente pode trabalhar com coisas menos explícitas, né? Isso fazendo um paralelo, né? Pensando na ideia de que você pode trazer muitas informações sem desenvolvê-las, né? Sem efetivamente explicitá-las, né? É uma coisa que eu chamo de uma evolução natural de todo artista, né? De todo poeta. A gente acaba primeiro fazendo um desenvolvimento expositivo daquilo que a gente está querendo trazer, muito assim psicológico assim, e depois com o desenvolvimento da nossa linguagem, da nossa capacidade de representar algumas coisas, a gente vai percebendo que isso já não é mais tão importante, que a gente já dominou alguns elementos e agora a gente trabalha outras coisas, né? Então, queria primeiro falar um pouco sobre isso, né? Esse desenvolvimento natural que a gente vai estabelecendo em relação aos nossos próprios sentimentos, graças ao trabalho artístico. Depois, como isso tem uma finalidade educativa, né? Então, perceba o caminho que é feito, né? O, o, enfim, o poeta, né? Começa o seu caminho desenvolvendo uma comunicação ou um trabalho que vai ser bem direto no que tange aquilo que ele está querendo trabalhar, né? Então ele vai falar diretamente daquilo que ele está sentindo, de forma mais ou menos superficial, mas vai ser algo muito direto ali, não vai ter nuances naquilo que ele está representando. Isso porque eu imagino que a maioria, né, de quem começa a escrever não seja nenhum gênio, assim, nenhuma pessoa que já nasce, vamos dizer assim, pronta, e precisa trabalhar fazer todo um caminho nisso, né? Então, nesse processo de relatando aquilo que vai se fazendo, vai se gerando, então, um movimento que ele deixa de ser autocentrado e busca um contato com a realidade, com o mundo que o cerca, com as pessoas que o rodeiam. E, em última instância, esse sentimento, essa interação, né, sentimental com a realidade vai buscar aquilo que tange o universal, aquilo que tange o, o coletivo. Então, ao desenvolver essa linguagem dos sentimentos, o artista ele acaba por qualificar-se nesse processo. E ele nesse processo humano, né? E depois de ele se desenvolver humanamente, fica mais fácil, mais simples desenvolver a técnica, né? E aí, ao desenvolvimento de outras
expressões no que tange aos elementos simbólicos. Eu vou deixar esse elemento simbólico para um outro momento e a gente fala disso com mais propriedade, trazendo alguns exemplos, porque hoje eu quero falar e me ater nisso que eu estou trabalhando e no que tange à medida em que eu vou reconhecendo os meus padrões, os meus elementos emocionais e vou qualificando eles de alguma maneira. Como isso se dá? É um tanto quanto simples, na verdade. O que a gente precisa perceber é que quando eu vou percebendo o meu mundo emocional, e a maioria das pessoas não fazem isso, né? Porque isso não é reconhecido a princípio, ou que isso muitas vezes é ignorado, né? Alguns falam de ter saúde mental, ter responsabilidade emocional, todas essas coisas parecem estar te deixando numa posição muito insegura quanto às coisas, que à medida em que se desenvolve certas comunicações, esse mundo interior não é corretamente desenvolvido, tá? Então, é necessário para se chegar ao correto desenvolvimento e à correta expressão daquilo que nós chamamos de indivíduo, né? Do eu superior, do eu profundo, enfim, como vocês quiserem chamar. É necessário para que isso ocorra um correto desenvolvimento e uma correta expressão das emoções, né? Então, quando na literatura a gente encontra esses exageros em relação aos personagens que têm um posicionamento, um desenvolvimento muito intenso, né? Muito escancarado, assim, muito personalesco mesmo, né? Isso tem um porquê, isso tem uma finalidade muito educativa, né? Repara que a nossa imaginação é um pouco fraca, e se a gente não tem certos apoios, certos elementos para nos ajudar a descobrir sobre a realidade, a gente não consegue perceber ou não consegue desenvolver um juízo correto sobre as coisas. Então, à medida em que a gente vai trabalhando na literatura, a gente vai então percebendo que a nossa imaginação vai melhorando, e graças a esses modelos que a gente pode chamar bem de estereótipos, ou pode ser modelos, podem ser representações, mas modelos não é bem uma palavra, porque o modelo ele vai ser almejar a perfeição, né? Mas quando eu falo, por exemplo, de algum vilão, de algum personagem, ele tem um certo estereótipo, né? Isso é muito comum nos filmes, né? Através de certas roupas que se utilizam certos personagens, ou como a trilha sonora vai reforçar certas coisas, e até pela vestimenta que ele está trazendo. Mas isso tudo pode ser, a princípio, um pouco limitado, sim, né? E um pouco unilateral, né? É um personagem que não tem camada, ele só tem único verso. Mas essas representações rasas ou estereotipadas, elas nos servem de matéria-prima para começar a tecer certo juízo sobre as coisas. Porque, do contrário, enquanto nós não tivermos uma matéria-prima adequada para imaginar, a gente não tem como tecer um juízo próprio sobre tudo isso. E por isso hoje os filmes eles acabam substituindo o espaço, né, da literatura. Porque uma vez que nós perdemos
o costume de nos encontrarmos, nos reunirmos para contar histórias e transmitir as histórias que nos chegavam, que nos eram transmitidas através de uma tradição. Isso passou a ser tomado pelo mercado editorial, pelos livros, né? Isso tem suas consequências positivas e negativas, mas depois que também os livros perderam essa força e também muito da sua genialidade, os filmes então começaram a ocupar isso, né? Sem julgar se é melhor ou pior, se é bom ou ruim, mas pensando simplesmente na ideia de que precisamos ter elementos com os quais nós precisamos nos relacionar para que a nossa afetividade entenda certas coisas. Entenda não é, talvez seria a melhor palavra, mas que ela possa ter na consciência certos elementos de ação, né? E às vezes para algumas pessoas, ou acho que para todo mundo, né? Todo mundo tem um tema ao qual tem uma certa dificuldade de compreensão e de entendimento, né? Ou seja, aquilo que todo mundo entende, menos eu. Acho que todo mundo tem um ponto em que isso é claro, em que isso é visível, né? Perceptível, em que ela se percebe incapaz de compreender certas coisas que para outros são muito óbvias. Então, nesse ponto onde as coisas são muito óbvias, mas eu não consigo perceber, eu não consigo me relacionar, é que a literatura serve, né? A literatura então nos ajuda a perceber quais, como e com quais recursos podemos chegar a entender, nos relacionar ah, com realidades até então não percebidas para nós. Então a literatura nos abre para novas realidades, abre a consciência para novas realidades, porque nos proporciona a matéria-prima, não vou dizer nem adequada, né? Mas alguma matéria-prima esse, sobre essa realidade. E faz com que nós possamos então refletir sobre o assunto, o momento, a ideia que está ali. A princípio, então, essa reflexão ou essa percepção vai ser sempre muito rasa, né? Como eu falei. Mas também nós assim seremos, né? Então, na medida em que a gente vai se relacionando com esses personagens, com essas ideias, e com outros que têm modelos mais firmes, mais nobres, vamos percebendo que a gente vai deixando de ser assim tão caricato nas nossas próprias expressões, por uma falta de profundidade mesmo, e vai começando a adicionar na nossa vida um posicionamento que busca uma autenticidade. E essa autenticidade deve visar a ser o objetivo de toda a arte, no fim das contas. Desenvolver uma expressão que seja única, porque toda expressão que é verdadeira e própria e vocacionada é única, e que seja autêntica, ou seja, que não seja assim, uma coisa inventada. É um trabalho, um processo que é bem longo, bem difícil de se desenvolver, mas que começa com a apreensão, a assimilação de certos padrões, certas matérias, certas imagens, certos estereótipos que vão nos dar um pouco desse guia e que vai depois culminar em nós enquanto protagonistas da nossa própria história. Se há um benefício da literatura, é nos colocar na visão de alguém que é protagonista da sua história. Podemos dizer que é uma pessoa de caráter duvidoso ou uma pessoa nobre. Para isso que a gente está colocando aqui não faz muita diferença, porque
o que o que a gente está trabalhando aqui, quais as finalidades últimas daquela ação, daquela pessoa. Como eu disse, a nossa imaginação é um tanto fraca, a gente não tem como vislumbrar, desenvolver, chegar a isso claramente. Então, esse apoio, essa matéria-prima, ela vem como esse, esse assentamento da nossa fantasia para uma realidade, fazendo com que aí sim a imaginação se expresse de forma mais verdadeira. Nesse momento, então, o que nos interessa é perceber quais as finalidades da nossa ação e percebendo que, bom, as pessoas que têm uma finalidade, um destino, uma busca nobre, virtuosa, elas podem se deparar com tais e tais questões, mas no fim, certamente, elas estão destinadas a serem felizes, porque o universo, o mundo, a natureza, ela opera por por um complexo, vamos dizer assim, por uma estrutura de leis. Leis que se relacionam sempre causas com efeitos, intenções com a objetividade, né? Princípios e finalidades, ou seja, tudo se relaciona de alguma forma que busca algo. E nesse processo de buscar algo, buscar uma finalidade, que nós devemos centrar aquilo que é aquilo que seja o nosso estudo, né? Então, assim como o desenvolvimento da nossa consciência vai necessitar de um desenvolvimento intelectual e de assimilar certas informações, também o desenvolvimento desse mundo emocional vai precisar de certas matérias-primas e isso vai fazer com que a gente precise mergulhar um pouco em certos elementos meio estereotipados, né? Isso vale para todos os tipos de expressões artísticas. A gente vai primeiro conhecendo então aquilo que é meio raso, né? Para depois poder estabelecer um conhecimento daquilo que é mais profundo. E nisso se dá o desenvolvimento natural de toda a arte, né? De todo o ser humano também. Porque a arte, no fim das contas, é uma expressão daquilo que é humano, né? Quanto mais o ser humano se desenvolve, mais ele consegue também desenvolver arte. E não se trata simplesmente de um desenvolvimento técnico, mas de um desenvolvimento mais profundo. Tá bem? Então, o vídeo de hoje era somente esses elementos que eu queria trazer para refletir. Caso você tenha alguma pergunta, alguma questão sobre isso, deixe nos comentários. Se você tem interesse em desenvolver essas reflexões com mais profundidade, o link do Clube do Livro vai ficar aqui embaixo para você, para a gente poder conversar sobre esses elementos. E deixe um like no vídeo, se inscreva no canal. Até a próxima. Tchau, tchau.